Vamos dar continuidade, então? Olha, a nossa próxima mesa redonda, os convidados vão discutir os pilares da gestão centralizada de riscos, também as estruturas de salvaguardas em mercados com contraparte central, trazendo aqui no palco casos reais e modelos de mitigação. Nossos próximos painelistas serão os seguintes: o diretor de Operações e Risco da N5X, Carlos Meyer. Vamos receber logo mais também o Chief Risk Officer da Nodal Exchange, Juan Zhang, o Chief Risk Officer da B3, que já esteve conosco mais cedo, Marcelo Carvalho, virá novamente também, e a Head Regulatória e Jurídica da N5X, Camila Pantera, também com dose dupla aqui da Camila. Então, agora sim, sejam bem-vindos ao palco. Bom, obrigada. Para mim é uma honra poder mediar esse painel. Não é todo dia que a gente tem a oportunidade de estar frente a frente com 3 Chief Risk Officers de infraestruturas de mercado. Então, obrigada pela oportunidade. Queria agradecer principalmente ao Juan por estar aqui hoje. Ele voou de longe, né? Se bem que acho que o Marcelo demorou o quê? 1h40 para vir dos Jardins até aqui o endereço. Também veio de longe. E antes de começar o painel, eu não podia deixar de fazer um comentário que eu sempre faço, assim que eu entrei na N5X, era Juan para lá, Juan para cá, e antes de conhecê-lo pessoalmente, eu achei que ia ser, né, um latino, um americano, de repente um mexicano, e tamanha foi a minha surpresa descobrir que é Juan com H, porque a ascendência é chinesa e não Juan. Então, bem-vindo, Juan, obrigada. Acho que esse painel é um dos mais interessantes. A gente vai aprofundar e discutir na prática conceitos que já foram apresentados, né, em tese. Vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais como que funciona a gestão de riscos centralizada e a estrutura de salvaguardas. Então, só para aquecer o painel, eu queria ouvir um pouquinho de você, Marcelo, Juan, na experiência de vocês, quais foram os eventos de maior estresse enfrentados por sistemas com contraparte central, no Brasil e no exterior, e como essas situações foram mitigadas na prática. Quem quiser começar? Posso começar, então. Obrigado, pessoal, de novo. Obrigado, Camila. Então, eu vou falar um pouco de Brasil e o Juan vai falar um pouco de Estados Unidos e de energia, né? Mas, se a gente olhar para o passado recente aqui no Brasil, os grandes eventos de risco que a gente teve, né, foram, obviamente, 2008, foi um evento grande. Depois a gente teve Covid, e tivemos alguns eventos mais isolados, mas que, do ponto de vista de variação de preço, foram bem relevantes, né? Então, tivemos um evento recentemente, o evento Americanas, tivemos um pouco mais atrás, ali entre 2015, 2014, 2015, 2016, vários eventos de variação de preço muito grande no nosso mercado. E eu acho que você tem uma tônica que é comum a todos esses eventos, é que os mercados que são cleared, né, que são liquidados em câmara, passaram muito bem por todos esses eventos, né? Então, se você voltar lá para 2008, a gente teve eventos de crédito no mercado como um todo, né, como acho que todo mundo aqui sabe, mas a gente não teve um evento de crédito envolvendo produtos liquidados por câmaras de liquidação e compensação, né? Então, não tivemos um problema na Bovespa, não tivemos um problema na BMF. Depois, vindo para... e tivemos, inclusive, acho que vale a pena falar, em 2008, tivemos problemas no mercado uncleared, né? Então, várias empresas que faziam produtos de balcão, sem liquidação via Câmara de Liquidação e Compensação,
defaultaram, inadimpliram. E, então, a gente teve, sim, situações em 2008 de inadimplência, inclusive no Brasil, mais associadas a mercados uncleared. Né? No mercado cleared, a gente não teve nenhum evento, a despeito de ter passado por uma turbulência muito grande. Quando a gente vai para a Covid, novamente, tanto no Brasil quanto no mundo, a gente teve variações bem extremas de preço. Né? Aqui no Brasil, a gente viu o que foi talvez a maior variação no índice Bovespa certamente nos últimos 20 anos. Em 2 dias, o índice Bovespa caiu 21% em 2 dias. E, novamente, sem nenhuma inadimplência que atingisse o mercado de clearing. Né? E, de novo, por que disso? Porque o setup desse mercado, o setup de uma clearing, ele é feito para lidar com esses eventos extremos de variação de preço. Quando uma clearing define seus parâmetros de margem, define a sua estrutura de salvaguardas, a gente vai falar aqui bastante de estrutura de salvaguardas, né? De quais são as camadas de proteção que tem dentro de uma clearing, que começa na margem requerida lá do cliente final e passa por fundo de liquidação, por capital da própria gestora da Câmara. Isso tudo é dimensionado para lidar com esses eventos de variação de preço extremo. E o próprio modelo de regulação da clearing, né, de autorregulação da clearing, de gestão de limites, de requerimento de margem em janelas intradiárias, isso tudo é feito para lidar com esses momentos de grande variação de preço e para evitar que, nesses momentos de grande variação de preço de estresse, isso se transforme num risco de crédito sistêmico. Né? Então, você até pode ter, eventualmente, algum evento de crédito com algum cliente em particular, mas isso não se propaga pelo sistema, porque a clearing está se interpondo a esse evento e está liquidando sempre com o resto do mercado. Juan. Yeah, so I really want to echo what Marcelo is saying. So in the U.S. market, sorry, you got Portuguese in my ear. I really want to concur with Marcelo. So similarly, in the 2008 in the U.S. financial markets, obviously it was really turbulent times. But if you look at the performance differences between the cleared markets versus non-cleared markets, the difference cannot be more stark. So Lehman Brothers, obviously, the famous one that went bankrupt in 2008, September, that was when I just started working myself, actually, entering into professional life. I still kind of remember like our office, which is not directly related to financial markets. I was at a different company back then. We were not directly related to the financial industry per se, but still everybody's talking about, hey, have you heard, like, the financial market is going through a lot of turbulence, this company is potentially going into bankrupt, and those sorts of things. And eventually, that weekend, they declared bankruptcy. But if you look at the performance in the cleared markets, which are really 2 major segments, the first segment is the futures and options, basically the listed derivatives portfolios. The other big one is the non-standard interest rate swap portfolios, but still cleared. Then at the same time, given Lehman Brothers is such an important financial player in the marketplace, they have all kinds of bilateral agreements with all kinds of entities. Right? So when you look at the performance in the listed and cleared derivatives market, so most of their portfolios at the CME was able to basically close their portfolio over a short weekend. So that includes their energy portfolio, their equities, and all the other financial products portfolios. And then their non-standard, the interest swap portfolios, which was cleared by the London Clearing House, the clearinghouse was able to basically close their portfolio
within a relatively short period of time. I believe it was less than a week for sure. Eventually, it was only their own initial margin and their own guarantee fund contribution to the clearinghouses that were utilized to cover all the losses themselves have caused. So there was no loss incurred on any other clearing members or any other participants. But the same cannot be said for all the other counterparties that they have bilateral relationships with. I think if you follow the news, a lot of those going through very extensive legal proceedings over many, many years. Some of them, I think it's like dragged through like over a decade. Overall, obviously, the counterparties were not able to recover all the losses. And then at the same time, you got to go through 10 years of legal proceedings to cover whatever you were able to cover, right? So that was a really big difference. I think that was one of the drivers that really crystallized for the financial community and also for the regulators around the world. So after the financial crisis, obviously the international regulators have concluded from those episodes that clearing is really a fundamental part of the financial system from mitigating the systemic risk perspective. So they started the whole process trying to get all the countries, the major countries, to adopt mandated clearing for, obviously for listed derivatives, but even for the non-listed, but somewhat standard financial derivatives, especially interest swaps and credit default swaps, to mandate the clearing of those products, precisely because the stellar performance of clearing has performed in the 2008 financial crisis. Queria tocar num ponto que o Juan trouxe, que eu acho que é fundamental nessa discussão, né? Acho que você tem uma funcionalidade que vem quando você tem liquidação através de uma contraparte central, que é a fungibilidade dos contratos. Então, ponto mais técnico, mas que faz total diferença numa crise como 2008. Por quê? Porque se você tem contratos fungíveis, se você comprou um contrato de qualquer coisa, de energia, por exemplo, e você vendeu esse contrato, o seu risco, e você fez isso em contratos fungíveis dentro de uma clearing, o seu risco é zero. O seu risco de crédito é zero. Você ou perdeu dinheiro naquela transação, ou ganhou dinheiro naquela transação, mas aquele é o seu resultado. Se você faz a mesma operação no balcão sem contraparte central, o seu risco não é zero. Você vai carregar esse risco de crédito até o vencimento do contrato. E foi o que a gente viu em 2008. Em 2008, um cara quebrou e esse cara derrubou um monte de gente que estava, teoricamente, zerado em risco de mercado, porque tinha comprado e vendido, portanto, estava com a exposição a risco de mercado zero, mas, de repente, se viu exposto a risco de crédito quando uma perna daquele contrato não pagou e ele tinha que pagar a outra, né? E a gente viu esse efeito sistêmico doer muito em 2008, tanto lá fora como no Brasil. Então, aqui, quando a gente olha o caso de algumas empresas, Sadia, Perdigão, enfim, nos Estados Unidos, Lehman Brothers, vai sempre aparecer isso. Então, esse é um grande benefício de você ter liquidação em contraparte central. Se você zera a tua exposição a risco de mercado, você zera também a tua exposição a risco de crédito. Obrigada, Marcelo e Juan. Você quer contribuir? Contribuindo nesse período aí de 2008 e agora mais recentemente em 2020, eu estava no mercado financeiro, só que do outro lado do balcão, né? E certamente assim o controle do risco de crédito, né, a mitigação do risco de crédito pela clearing é o principal efeito. Mas existem outros, né? Então, no lado da B3, eu lembro que o pessoal desesperado, né, com a crise acontecendo, os preços disparando, e aí existem mecanismos como outros, né, como circuit breakers, como limites de oscilação, que aí garantem que os participantes de mercado calmem um pouco as expectativas, leiam, estudem um pouco para entender o que está acontecendo, para depois continuar o mercado a operar. Então, isso aí é mais um benefício que também
tem a ver com o setting das expectativas dos agentes. Obrigada por compartilhar. Acho que uma conclusão que a gente chega é que uma contraparte central, ela, de fato, mitiga risco sistêmico oriundos de eventos de estresse que, sem uma CCP, contagiariam, espalhariam pelo mercado, inclusive extravasando para outros setores da economia. Agora que a gente já aqueceu, eu queria dar um pouquinho de zoom no mercado de energia e perguntar para vocês quais são esses eventos de estresse que poderiam colocar uma CCP no mercado de energia à prova, no Brasil e no exterior. Quem começa? Posso falar. Entrei há pouco no mercado, mas eu tenho estudado um pouco sobre ele. E uma coisa que eu percebi é que a volatilidade de preço é uma característica inerente ao mercado, ao setor elétrico. Tá? Então, a gente vê aqui nos últimos 8 anos, tiveram, no mínimo, aí, 8 casos de insolvência, né, de instituições que impactaram negativamente diversos participantes do mercado. Então, aí nós temos casos como a Covat, né, Vega, Neoen, Argon, e isso eu vou passar citando aqui. Mas, enfim, e uma coisa que acontece, se você for ver aqui nos últimos, sei lá, nós passamos aí um período de 2 anos, né, com o PLD ali no piso, baixíssima volatilidade, e quando a volatilidade recomeça, né, a gente teve aqui o maior caso de default, de insolvência, no mercado de energia elétrica, né? E uma característica que as pessoas só descobrem, né, que a empresa não vai ter condições de honrar os seus compromissos, simplesmente no momento em que os contratos vencem. Então, qual a vantagem de uma contraparte aí? Basicamente, ao longo do tempo, seria chamado margem de todos os players, haveria ajustes diários, então, o pagamento seria feito diariamente, pouquinho em pouquinho, e se a empresa não tivesse condições de honrar seu compromisso, no meio do caminho ela teria que acabar se zerando. Então, é isso que é a mitigação do risco de crédito aí por uma contraparte. Obrigada. Juan, quer complementar com experiência internacional? Yeah, I think internationally over the last few years, one of the more, or not more, probably very extreme example is the dislocation that's created by the Russia and Ukraine war. Obviously, it's not a happy incident for the European market, but similarly, I think the market performed very spectacularly as well. Obviously, because of the war, the supply becomes extremely constrained, so prices went through the roof, volatility went through the roof, but at the same time, the central counterparty and the central clearing, the whole ecosystem performed really well. There's no major dislocations in that market. So in the US, similarly, there was that obviously is created by a systematic kind of a supply and demand dislocation. So in the US, this one is created by basically a short-term weather event. This was in Texas back in 2021, February. So typically, February in Texas is kind of like July, August over here. It's really nice. It's like 15 Celsius degrees. That sort of thing is really nice to be outside. There's not a whole lot of volatility in the gas or electricity market, but not in 2021. So there was that year, the polar vortex really started affecting a big part of the United States. It went all the way to the south to the state of Texas. Because they were not terribly prepared, and also because a lot of the generation went offline because of the weather event. So the supply and demand in the spot market becomes really, really tight. For multiple days, the spot market price went all the way to their
basically offer a cap price at $9,000. So, when typically during that time of the year, your spot price, you're talking about maybe $30, $50, $100 at most. So that's like almost 100 times of difference, even though it lasted only for a few days, but it created a huge amount of disruption for the market itself. So as a result, as a result of a lot of people not sufficiently hedging their exposure, whether directly hedging in the electricity market through derivatives or through bilateral contracts, they were not hedging sufficiently on their electricity exposure. So a lot of the electricity retailers themselves went bankrupt because of that. Because when you're typically acquiring power at $50, now for many, many hours, hundreds of hours, you have to acquire at $9,000. That can be a really a problem for those retailers. So a lot of them went bankrupt afterwards, partly because of not hedging. The other big reason is that some of them choose to hedge, which works out well on paper, but it turns out some of those bilateral hedges, when you really need them, they may not perform. So this is a lot of the situations where the generators themselves using natural gas as input, so they hedge their power prices, so they hedge their natural gas input by buying natural gas through signing bilateral contracts. But one unfortunate situation is the bilateral contracts, your counterparty may not perform in those kinds of situations. So for natural gas, it's similarly, typical prices during that time of the year, a few dollars per MMBTU. But during those days, you're talking about hundreds of dollars. So a lot of those natural gas producers themselves were not able to produce because of weather-related events, or some of them just choose to not perform financially. So that created a lot of problems for the firms who actually think they have hedged, but because they didn't hedge through the central clearing markets, but through the bilateral markets, once those counterparties did not perform, they're themselves in trouble as well. So just to give you a little reference, on the nodal exchange markets, because it's centrally cleared, it's guaranteed by the clearing members. There were no defaults during those periods. So all the clearing members themselves performed. All the participants to the clearing members also performed as well. So after that particular event, a lot of the bilateral trading activities have moved to the centrally cleared markets. Nodal exchange being one of them, the other moved to our competitor as well. But that shows you that the critical usefulness of central clearing and the central counterparty, especially under very extreme kind of situations. Okay, obrigada, Juan. Acho que você tocou em dois pontos que a gente entende que são realmente riscos para o setor de energia. Acho que tem a questão geopolítica e no Brasil política, né? O setor elétrico ele é extremamente regulado, então eventualmente é algo que pode ser considerado em algum momento um evento de risco. Questões climáticas também, a gente está no meio de uma crise climática, cada vez os extremos serão mais extremos, e isso eventualmente impacta também. Queria pegar o gancho do Cadu, do que ele comentou, e aí, assim, sem parecer aqui vendedora de enciclopédia Barça, mas acho que uma segunda conclusão que a gente pode tirar assim, do efeito positivo de uma clearing no mercado, que a clearing ela tem a capacidade de antecipar eventos potenciais de insolvência e inadimplência, né? Justamente porque eu não preciso esperar o vencimento do contrato para saber que o participante não teria condições de honrar com aquele compromisso porque ele estava over-alavancado. Mas, justamente, por meio das chamadas de margens diárias, você consegue, com um pouco mais de antecedência, identificar uma situação como essa. E imagino, para que isso funcione, esse modelo funcione a contento, é preciso ter um modelo de risco bastante acurado e robusto por trás, certo? Então, eu queria ouvir um pouco de vocês como é que é estruturado o modelo de risco de uma clearing, quais são os principais riscos considerados nessa estruturação e como eles são mensurados. Marcelo, talvez... Posso começar falando do mundo B3, mas eu acho que
muito do que eu vou falar se transfere para o problema da energia. Então, no mundo B3, isso aqui se aplica. Hoje a gente liquida vários produtos na B3, né? São mais de 30 mil fatores de risco que estão dentro do modelo. Mas, na prática, o que o modelo está fazendo é pegar esse risco de crédito, né, que a gente tem com todos os clientes, e traduzir ele em, basicamente, 3 tipos de risco diferentes. Risco de mercado, a probabilidade do preço variar, né? Então, lembrando que eu sou contraparte de todos os negócios, então eu vou liquidar contra o mercado inteiro. E se alguém não me pagar, o que eu vou ter que fazer é pegar aquela posição, ir no mercado e zerar aquela posição, e para cobrir o prejuízo desse processo de zeragem da posição, o que eu vou ter é a margem que eu pedi para esse cliente depositar, né? Então, o meu primeiro problema é risco de mercado, é o preço andar contra mim. Se eu tenho que comprar um futuro, é o preço do futuro subir e eu ter que comprar esse futuro mais caro, né? O segundo risco que o modelo está tentando mitigar é o risco de liquidez, né? Então, eu preciso ir lá e comprar esse futuro. Pode ser que eu não encontre vendedores dispostos a vender uma quantidade suficiente para que eu consiga encerrar essa posição comprando o que eu preciso comprar, né? Então, isso é um risco. Pode ser que eu passe vários dias encerrando uma posição, se essa posição for grande demais. E o terceiro risco que o modelo tenta tratar, mitigar, é o risco de descasamentos de fluxo de caixa. Porque, enquanto eu estou encerrando uma posição, eu também estou encerrando uma garantia, né? E pode ser que, ao encerrar essa garantia, eu só vá receber o dinheiro no dia seguinte, mas eu tenho que pagar um ajuste de futuro no dia de hoje. Lembra que eu sou contraparte para essa posição. Se o cliente não me pagou, eu ainda assim preciso fazer frente a esse ajuste e pagar esse ajuste, porque, do outro lado, tem alguém esperando receber. Então, pode ser que eu tenha que pagar um ajuste hoje, que eu não recebi, e eu vou vender uma garantia desse cliente que não me pagou, mas eu só vou receber o dinheiro proveniente da venda dessa garantia amanhã. Então, eu preciso conseguir, dentro do modelo de risco, gerenciar esses descasamentos de fluxo de caixa e entender quanto de dinheiro que eu, como contraparte central, tenho que ter segregado, reservado, para fazer o encerramento dessa posição desse cliente que não me pagou. Então, em altíssimo nível, o que o modelo de risco da B3 está fazendo é tentar estimar esses 3 riscos, o risco de mercado, o risco da liquidez do ativo e risco de fluxo de caixa, e transformar esses 3 riscos num número que é a margem requerida. Então, quando você vai lá e compra um futuro de dólar na B3 e a gente te manda um requerimento de margem para aquele futuro de dólar, naquele número que a gente está chamando de garantia, tem esses 3 riscos lá dentro. Então, o modelo da B3 funciona basicamente gerindo esses 3 riscos, que são riscos que qualquer câmara, eu acho, que vai se defrontar, né? Mas aí talvez o Juan e o Cadu possam falar mais do ponto de vista de energia. Yeah, so very similarly for us at Nodal Exchange and Nodal Clear, it's a similar kind of risks that we're managing: market risk, liquidity risk. What's different for us is because we're managing a very unique commodity here, electricity. So unfortunately, you can't really store electricity yet, at least yet. So there's a lot of when you were talking about the spot market prices of electricity, it can vary a lot depending on the supply and demand conditions. And because the spot market can fluctuate quite a bit, that generally will then propagate into your longer-term futures, whether you're talking about next month or the month after and things like that. So you have to kind of really look at the risk profile of those futures contracts themselves, and the market risk, which corresponded to the initial margin that the clearinghouse will charge on the participants, is to cover the market risk that Marcelo was elaborating.
So in the electricity market, you have a lot of very unique drivers to the risk itself. For example, I just gave the example of a very extreme situation. Unfortunately, happened during a traditionally kind of a quiet period for Texas, but in the U.S. in general, especially in the Northeast region, for example, your January and February is typically the most volatile of the year for the spot market of electricity, as well as for the related futures contracts themselves. So how do you make sure that your initial margin model itself can properly evaluate the potential risk of those portfolios, specifically for those positions that are more concentrated during those months, right? So that seasonality is really a big part of evaluating the initial margin for electricity itself. Similarly, July, August, around the country actually, it's very hot most of the places. A lot of use of AC in the country, so supply and demand tend to get pretty tight as well, especially in Texas, which is their traditional volatile month, but 2021, that's a different story. So you have to take those factors into account to make sure you have appropriate amount of margin in hand to cover any kind of situation that may arise during those months. Another different factor that's more prevalent in the energy market, particularly in the electricity market, is basically a time to maturity risk, right? So for financial instrument or financial asset-based derivatives, typically the prices follow a very tight, very precise mathematical formula. There's not a whole lot of seasonality. There's not a whole lot of time to maturity differences between those volatilities themselves. But in electricity market, because for the short term, it's driven by a lot of those short-term events, weather in particular. But the longer-term prices moves themselves. When you're talking about 6 months out, the contracts from 6 months out or 12 months out, you're really talking about a broader supply and demand pictures, major infrastructure changes, and things like that. So that's a very different set of risk drivers. So you typically see much lower margin requirement when you're going out of the curve versus the near term. So those are, kind of a very different type of situations. And then the third is it really depends on the infrastructure itself. If you have really a very capable transmission network, then you tend not to see a whole lot of differences in terms of prices between different regions. Because if you have a large enough wire, you can transfer power from one place to another without any problem, so there's no price differences between those two places. But if there is a transmission constraint between those two places, then you can have a situation where one place it may be $100, the other place could be like $500. So those kind of infrastructure differences also drive a lot of those prices, and therefore the relationship between the regions, and then that will in turn will have to drive the market risk evaluation, which in turn that drives the initial margin requirement itself. Obrigada, Juan. Para a N5X, a gente seguiu um caminho muito... A gente começou o caminho fazendo benchmark com a B3. Então, a gente seguiu os moldes da B3. Por sorte, a gente não tem 20 mil fatores de risco, mas a gente tem alguns submercados, né, e diversos vértices de operação para cada uma desses vencimentos de contratos para o futuro, né. Depois, nós tivemos ali o benchmark com a Nodal, onde a gente viu as especificidades que eles tiveram que adaptar para um modelo de contraparte central de energia elétrica. Então, nós incorporamos isso no modelo. E, por fim, a gente trouxe as especificidades do mercado brasileiro, a matriz de energia, enfim. Foi uma sofisticação a mais, mas, em grande parte, é muito semelhante ao que é feito
o que foi feito pela B3 e a Nodal. Uma coisa interessante, acho que é importante citar aqui, e é justo citar, é que nós contamos bastante com dados, né, do ANS, da DECID, de participantes de mercado que trouxeram dados de negociação históricos e anonimizados que a gente usou para calibrar. Então, boa parte do que a gente fez teve muito de trabalho empírico em cima desses dados todos aí para fazer as calibragens finais do modelo. Obrigada, Marcelo, Juan e Cadu. Eu queria passar agora para um outro tema. Acho que a gente já ouviu muito essa expressão hoje, estrutura de salvaguardas, e tenho certeza que não só no mercado financeiro, mas no de energia também. O próprio Eduardo Rossi compartilhou que esse é um dos pontos de prioridade da CCE, a estruturação de salvaguardas para o MCP, o mercado físico. Mas eu queria, então, ouvir de vocês, do ponto de vista do mercado financeiro, o que é essa tal de estrutura de salvaguardas, como ela funciona e quais os tipos de garantias mais utilizados em uma clearing. Acho que se você puder começar, Cadu. Tá bom. Eu fiz uma brincadeira com a Camila, ela gostou, mas de uma maneira bem... uma analogia com o futebol, que eu gosto bastante. A estrutura de salvaguardas é como um sistema defensivo do time de futebol. Então, a defesa começa já lá no ataque. Então, nossos atacantes já estão ali atrapalhando os zagueiros dos outros. Então, a gente já está ali com a margem requerida, já trabalhando na primeira camada. No momento em que essa barreira não foi suficiente, a bola chegou no meio do campo, a gente tem aquela estrutura de volantes, que são o saldo operacional dos membros de compensação, temos o fundo de liquidação para ajudar nisso daí. No momento em que isso passa e por algum motivo a gente vai precisar de mais capital, a gente tem linhas de crédito já preparadas e setadas para que a gente possa usar no momento exato com alta rapidez. Então, os zagueiros estão todos ali para segurar os volantes, ajudando. E, por fim, se tudo passou, ainda tem um skin in the game da N5X ali, o nosso goleirão está ali para que não passe bola nenhuma. Então, com uma analogia, é mais ou menos isso, falando sobre todos os passos. Vou explicar por que eu gostei dessa analogia, porque quando o Cadu estava ensaiando, contando isso esses dias, o foco era clearing, logicamente, mas eu não conseguia parar de pensar que, então, o Flamengo tem hoje a melhor estrutura de salvaguardas do futebol brasileiro, né? Eu sei que o Cadu é gremista, mas eu tenho o Marcelo aqui para me confirmar isso. Dá para confirmar, sim. Esse ponto é muito bom, de estrutura de salvaguardas e como é que isso aqui tudo funciona para a mitigação de risco de crédito quando você tem uma contraparte central. E eu acho que é o ponto do Cadu. Assim, são múltiplas camadas de proteção e cada camada de proteção te protege para uma ofensa um pouco maior, né? Então, a margem vai te proteger para um determinado nível de variação de preço. Depois da margem, você vai ter a garantia dos participantes, dos membros de compensação, que vão te proteger para um nível ainda um pouquinho maior de variação de preço. Depois disso, você vai ter o fundo de liquidação, que vai te proteger para um nível ainda maior de variação de preço. Então, o que essas camadas estão fazendo é aumentar o nível de proteção para eventos de variação de preço em conjunto com uma inadimplência, né? Então, aqui são duas coisas acontecendo. Teve a inadimplência, que a inadimplência pode acontecer, como o Juan falou, né? Ele trouxe até o exemplo dos Estados Unidos, a inadimplência pode acontecer e a garantia ser absolutamente suficiente para tratar a inadimplência. E essa é a realidade na grande maioria dos casos, né? Só que a CCP está ali para proteger não só a grande maioria dos casos, mas proteger também casos ainda mais extremos, onde você tem o evento de inadimplência e você tem ainda um evento de variação de preço
muito grande junto com a inadimplência ou causado, às vezes, até pela inadimplência, né? E o que essas camadas vão te dando são proteções para variações de preço cada vez maiores. Então, essa é um pouco da lógica da estrutura de salvaguardas e como a gente calcula o tamanho disso, né? Então, obviamente, não tem proteção infalível aqui, né? Sempre vai ter um nível de confiança nisso aqui, então, por construção, né? Senão, a única forma de ser infalível é não ter negócio, aí é infalível, nunca quebra. Então, vai ter um nível de confiança nisso aqui, mas o que essas camadas fazem é levar esse nível de confiança para um número tão alto que a probabilidade de você ter um evento de inadimplência e ter um evento de variação extrema que cause um evento de crédito na contraparte central é negligenciável. E eu acho que vale fazer um outro ponto para algo que o Juan falou e que o Cadu falou também aqui quando ele estava falando de modelo, é que a CCP tem um problema muito particular, né? Então, a CCP ela não tem que ter margem para garantir uma variação de preço de 300% que acontece ao longo de 6 meses. Eu estava falando com o Pedro isso agora um pouco antes do painel. Então, ela não é construída para isso, né? Você pode ter uma variação de preço de 300% ao longo de 2 meses e isso não necessariamente ser um problema para uma contraparte central, desde que essa variação não venha toda num dia só. Então, eu posso ter variação de preço de 5% todo dia, ao longo de 2 meses, isso vai gerar uma variação de mais de 200%. Isso não quer dizer que eu tenho que chamar 200% de margem, porque essa variação veio aos poucos. Então, às vezes, tem um pouco de confusão quando você fala de modelo de CCP, que as pessoas olham e falam, putz, o preço de energia no Brasil varia 300%. Tudo bem, mas em que período de tempo, né? O meu problema como CCP é resolver uma variação que, às vezes, ocorre dentro do dia, né? Dependendo de quantas janelas de liquidação eu tenha, de quantas vezes eu cobre garantia e liquide variação de preço, pode ser um problema de horas. E eu preciso ter margem para cobrir esse problema de horas, ou um problema de uma variação de um dia, ou de uma variação de 2 dias, no máximo. Então, é bom ter isso na cabeça quando a gente começa a pensar em o que é tamanho de margem, e como é que a gente constrói isso dentro do modelo. A gente não está preocupado com uma variação de 6 meses, né? A gente está preocupado com uma variação num período muito curto de tempo. Marcelo, você pode complementar a sua fala, de repente, respondendo a segunda pergunta? Quais os tipos de garantias mais utilizados em uma clearing? Como que se relaciona com a liquidez do ativo? Então, eu vou falar um pouco de B3, mas, de novo, o B3 é um universo muito grande, a gente tem uma variedade muito grande de clientes e de produtos, e, portanto, a gente aceita uma variedade muito grande de garantias, né? Então, a gente aceita, obviamente, dinheiro, título público, mas aceitamos também ações, dado que a gente tem um mercado de renda variável que a gente liquida lá, tanto de derivativos quanto mercado à vista. A gente aceita garantias no exterior, aceitamos treasuries, aceitamos títulos da Alemanha, da França, da Holanda, do México. Mas isso fala muito com o mix de produtos que a gente tem, né? Então, eu acho que o que uma CCP vai aceitar em garantia tem que estar intimamente associado e coerente com o mix de produtos que ela oferece. Então, eu ofereço vários produtos de taxa de juros no exterior e o cara que faz isso carrega o bond também, então faz todo sentido esse cara botar o bond em garantia, porque tem um monte de benefício ali de redução de risco. Então, isso para a B3 faz sentido, né? Então, eu acho que é importante as clearings aceitarem garantias que têm coerência com os produtos que elas carregam. Mas, definitivamente, dinheiro e título público parece ser algo bem razoável de ser um colateral aceito numa Câmara. Obrigada, Marcelo. Cadu, você quer compartilhar um pouco como que vai funcionar na N5X? E também, pegando a pimentinha aí que o Marcelo colocou, as garantias elas têm que estar relacionadas, né, com o mercado. A gente vai, eventualmente, aceitar garantias como garantias ativas do mercado de energia? Não.
Já estou fazendo pergunta aqui, não deveria, mas... Então, na prática aqui, como a gente está desenhando a estrutura de garantias, elas têm que ser ativos líquidos para que a gente possa utilizar para os pagamentos multilaterais, né? Então, para honrar todos os pagamentos diários. Então, nesse primeiro momento, a gente está trabalhando com cash, com dinheiro, reais, e títulos públicos. Na prática é isso. E aqui eu vou pegar um ponto que a Adri trouxe, que eu acho que é muito bom, eu falei um pouco sobre isso também. Aqui tem um papel, e de novo, na minha opinião, talvez seja o principal serviço que o membro de compensação presta, que é ajudar os seus clientes com essa questão de garantias e liquidez. Então, vou dar o exemplo da B3. A gente, na B3, tem um setup onde o clear member ou a corretora podem depositar a garantia em benefício do cliente. Então, isso é um produto que é usado no mercado pelos clearing members, é oferecido, né, como um produto para os clientes. E, às vezes, o cliente não tem título público federal, não tem uma das garantias que a gente aceita. Eu tenho uma ação, por exemplo, que eu não aceito em garantia. Isso é bem comum, né? O membro de compensação pode tomar essa garantia ou fazer uma operação de crédito, eventualmente, com esse cliente, e depositar título público para mim em nome do cliente. Então, os membros de compensação, isso aqui é, talvez, um dos grandes serviços que os membros de compensação vão prestar para os clientes no mercado, né? Então, assim, o fato da gente não aceitar, da gente aceitar na N5X título público e dinheiro, não quer dizer que o cliente não possa usar para colateralizar uma operação alguma coisa que não seja título público e dinheiro, eventualmente através do seu membro de compensação. Tá? Obrigada. Não, inclusive eu já abri limite com o Marcelo lá para poder atuar em nome dos clientes do banco para operar na B3. Então, como membro de compensação, a gente tem esse papel também. Obrigada por complementar, Marcelo. Antes de você falar, já ia dizer que o Sérgio e o Matheus olharam para você, Cadu, com cara feia, quando você falou que você ia aceitar cash e TFF. Acho que, no decorrer desse painel e dos anteriores, a gente pôde identificar diversos motivos pelos quais é mais vantajoso para o mercado ter uma clearing fazendo a compensação e a liquidação das operações realizadas nos mercados. Então, assim, não quero correr o risco de ser redundante, mas já me dirigindo para a pergunta final, aqui eu vou dar uma de Marília Gabriela, e, Juan, desculpa, você não vai entender essa referência, mas eu vou pedir para cada um de vocês, em poucas palavras ou em uma frase, compartilhar, na sua opinião, qual que é o maior benefício de uma clearing para o mercado de energia brasileiro. Não se degladiem, gente. Calma, um por vez. Posso começar? Pode. Eu acho que o maior benefício é democratizar acesso. Uma vez que você tem clearing, você abre o acesso para esse mercado para qualquer participante que queira, eventualmente, atuar nesse mercado, até mesmo se ele não for um participante de energia. Então, eu acho que esse talvez seja o maior benefício de ter esse setup aqui, que ele é multiplicador de volume. Se eu puder, vai lá. Yeah, I was going to say, it just turns out to be very similar and linked to what Marcelo was saying. I was going to say efficiency, because with the clearing market, trades can be executed much more efficiently, right? You don't have to pay attention to who your exact counterparty is. You don't have to spend all the time looking at the credit quality of your counterparty, right? There are 500 other retail companies or generation companies out there, currently it's impossible to have relationships with every single one of them. But with a central counterparty, central clearing model, you don't really care, and theoretically you can be basically trading with every single one of them. That generally brings a lot of efficiency to the market through better prices, more competition, and those sorts of things.
Eu complementaria, assim, que vai bem em linha com o que tanto o Juan quanto o Marcelo falaram, que é a segurança do mercado. Que, na prática, a segurança viabiliza com que novos participantes entrem no mercado, sintam-se confortáveis para negociar, gerem mais liquidez, gerem mais eficiência nos negócios. Então, é isso. Obrigada. Eu vou dar os meus 2 centavos também. Acho que a gente fala muito em custo de clearing, mas acho que um dos benefícios é, no médio e longo prazo, reduzir o custo de transação também. Então, eu traria isso como um benefício da contraparte central. Vou abrir aqui para perguntas do público. Fiquem à vontade. E lembrando que os meus convidados são obrigados a fazer perguntas, senão eles não vão participar do 3º Summit ano que vem. Vamos lá, Ana. Poder dizer seu nome e a entidade que você representa? Hi, everybody. I'm from Shell. I'm compliance, so I'm going to start with a question that's more or less compliance related. I speaking in English for your benefit. I didn't hear much about operational risk, and I think the risk that can really erode credibility, operational risk is definitely one of them. And Brazil is a high risk, both for compliance and for cybersecurity. And I wanted to understand how this fits in your model. The second part is I hear and I heard your comments about the Texas climate event, but I wonder how global models are actually prepared to capture this risk on a more large-scale basis. And where do you see trading shops? And I wanted to hear also what's NEC's view of this. How can we measure this global effect of huge climate events that could also have an impact in infrastructure as well? And how could we adjust prices, call margins, and make the system stable, considering bigger events? Because we had a credit crisis, a health crisis, and probably the next one is a climate one. So 2 questions. To answer your second question first, the margin model and the risk analysis that performed by the clearinghouse is not meant to capture the major aspects of the risk drivers, but it's not meant to cover 100% of those risks that you're describing. So in the cases of Texas, for example, it's not that we pre-charged $9,000 of initial margin so that we didn't have a default, but rather because all the safeguards that we have been talking about, initial margin, the mark-to-market, the existence of clearing members, the settlement, the guarantee fund, all those things in place work together to prevent a catastrophic incident from happening. So it's really a benefit that's driven from the whole system itself. So if you look at 2008 financial crisis, you look at 2020, the COVID, especially during the start of COVID, there was a huge amount of stress in the market. But again, in the cleared market ecosystem, things have performed generally well. Not that there's no ups and downs throughout the days. People are obviously stressed, even in this clear market themselves. But now looking back, they performed very strongly. The system resilience is really showed during those stressful periods. So this is not to say there could not be a future catastrophic incident may cause problems for the cleared markets. But if it causes problems for the clear markets, it probably will cause much, much bigger problems for the bilateral markets. So that's the second question. To answer your first question of operational risks, I mean, it's certainly there. And then operational risk can mean a lot of different things to a lot of different people. So one of the things that the trading firms will have to now pay more attention is the things that Marcelo has mentioned, Ms. Marino has mentioned, which is the liquidity management. This is something that you may or may not be doing in the bilateral market. But if you're following the best practices in the bilateral market, you should already kind of doing some kind of variation exchanges on a somewhat regular basis, if not on a daily basis. So you're somewhat exposed to
the activities to manage the liquidity risk itself. So that certainly is, but in the cleared market, the standard for managing those types of risks is certainly higher. If you're talking about delivery itself, for example, through the central counterparty and the central clearing and the central delivery, you actually can achieve a lot of delivery efficiency itself. So again, you don't have to arrange bilateral deliveries from your 20 counterparties that you can only work with instead of the 500 that you theoretically can work with. But the exchange and the clearinghouse can really do that for you without you have to be involved doing all this work yourself. So there's additional efficiency from those perspectives as well. But if you're talking about some of the system-related potential system risks, that exists no matter you go central clearing or not, right? You have to manage your internal IT systems, your internal relationships with your counterparties and things like that. If anything, this can kind of somewhat simplify that because you have much less number of counterparties that you have to manage. So there are additional things that you have to work in the central clearing world, but it comes with a lot more benefits versus the additional work, if that helps. Yeah, I would include something like trade surveillance to prevent from market manipulation and stuff, and price tunnels. That's really important for a clearing. Obrigada. A gente tem tempo para mais uma pergunta, talvez. Mais alguém da plateia? Não? Acho que vou marcar o nome de vocês, viu? Da minha lista. Vamos seguir, então, para o encerramento. Obrigada a todos pela participação. Foi uma conversa excelente. E acho que é isso, né? Vou ter mais um painel. Obrigada, pessoal. Obrigado. Thank you. Obrigada, Camila. Obrigada, Carlos, Marcelo. Thank you, Juan. Bom, pessoal, por favor. Thank you, Juan. Agora nós vamos fazer uma pausa rapidíssima para vocês absorverem aí todo esse conteúdo, claro, trocarem ideias. E